aqui, ó, brinde de chá hoje, né, gente? Delicioso meu chazinho de manjericão. E aí, tem uma pergunta bem legal aqui, você ainda pode participar, que temos um tempinho, 98405-2073. A Vanessa, obrigada pela participação, do bairro Passo dos Fortes, fez uma pergunta muito interessante. Tem algum problema misturar plantas para fazer o chá? E aí, por coincidência, a Carol, que é a farmacêutica que está participando aqui com a gente hoje, fitoterapeuta, já tinha feito uma misturinha durante o intervalo, né, Carol? Então fala dessas misturas, o que pode, o que não pode, o que é perigoso, o que não é, e o que tu fez aqui para mostrar pra gente. Essa questão é muito interessante, poderia falar por muito tempo. Eu fiz uma misturinha aqui que pouca gente conhece. Eu trouxe a erva Luísa, então essa erva Luísa, algumas pessoas conhecem como cidró também, e algumas folhinhas de pitanga. Essa que tá na xicrinha transparente, meninas, se vocês quiserem mostrar ao vivo ali pra gente, é essa que a Carol já misturou ali. Tá, pitanga então, e essa outra é erva Luísa ou cidró. Tá, isso. O aroma é maravilhoso, tá ali, ó. A gente já fez no outro intervalo, né, Carol? Já tá uns bons 8, 9 minutos ali, né? Isso. E é mais ou menos isso também? É, assim a gente já poderia tomar esse chá. E o que a gente não pode misturar? Que é a pergunta da Vanessa, que eu também tenho medo. Nunca misturo, que eu tenho medo de dar alguma intoxicação, alguma coisa assim. Tem uma regrinha bem básica para misturar as plantas, que é colocar plantas com o cheiro parecido, plantas que tenham quase o mesmo aroma. Então, por exemplo, essas duas aqui que eu misturei, que é a folha de pitanga com a erva Luísa, elas têm um cheiro parecido. A melissa com as hortelãs, as mentas, então todas essas plantas, o alecrim e o manjericão também, a gente pode usar junto. Então, talvez aquelas mais adocicadas com as mais cítricas não seria legal. Daí a gente evita. Tá. Isso. E tem perigo mesmo? Qual o perigo do chá, Carol? Assim, né? Que é bom a gente sempre falar. Tem alguma intoxicação por chá? O que a gente tem que cuidar? Existem duas questões bem importantes, que primeiro é a arritmia ou a pressão arterial. Então tem alguns chás, por exemplo, gengibre, ele tende a aumentar a pressão arterial. Então quem tem hipertensão ou tem algum problema cardíaco tem que prestar atenção. O alecrim também, ele tem essa questão aí que a pessoa pode sentir uma arritmia, os batimentos um pouco mais acelerados. O capim-limão, que é essa plantinha aqui, ela pode abaixar a pressão. Então, tem essa questão. E o segundo ponto é da questão do fígado. Então, quem tem algum problema hepático tem que prestar muita atenção. Então, são os dois principais problemas que podem acontecer. Mas, por exemplo, Carol, qual que é a quantidade ideal, assim, para fazer como na maioria dos chás? A gente sabe que não dá para falar de tudo, mas, assim, a maioria dos chás, qual a quantidade ideal, né? Um manjericão aqui, 4 folhinhas, já ficou uma delícia. Isso. Uma colherinha, né? O que tu podes mostrar pra gente? Quando a gente está falando de plantas verdes, então, por exemplo, vamos pegar a hortelã novamente. Tem uma regrinha bem legal, Fábio, que é o seguinte, você vai pegar a sua mão e você vai medir na mão mais ou menos quantas folhinhas precisa para preencher a mão, nesse sentido, do dedo indicador até o final da palma da mão. Então aqui eu posso fazer uma xícara de chá grande, com essa medida, com 3 folhas de hortelã. Mas quando a planta está seca, a gente não pode usar essa regrinha. Então a gente vai pegar uma colher de sopa e a gente vai encher com essa planta desidratada. Só dá uma paradinha aí, isso, Carol. Só que a gente não quer essa montanha que faz na colher. Então a gente vai dar uma chacoalhadinha para que essa colher ela fique rasinha, mais ou menos assim, para uma xícara. Coloca na tua chaleirinha, que é tão linda, né, Carol? Ai, sim. Para quem não tem problema, mas essa da Carol é bem bonita, eu tenho uma também. E quero aproveitar e mandar um beijo para a Lê Zanesco. Uma vez eu presenteei a Lê Zanesco com essa, e a Lê sempre nos assiste. Beijo, Lê. Saudades, o pessoal tá dizendo aqui. E aí, essa é bom porque você consegue coar, né? E, aliás, tem uma pergunta que eu te fiz no intervalo, Carol, e uma participante aqui, uma telespectadora fez. Posso fazer um chá e deixar as folhas dentro e ir tomando durante o dia? Eu perguntei isso pra Carol porque a minha tá com manjericão aqui dentro. Posso deixar? Pode deixar. Se você tomar esse chá até umas 2 ou 3 horas, você pode deixar dentro. Tem gente que faz 1 litro de chá e vai tomando durante o dia. Nesse caso, a gente tira as plantas, porque aí esse chá vai ficar por muito tempo, pode ser que comecem a degradar os princípios ativos. Então faz o chá, tira as plantas e aí pode continuar tomando. Que tipo de água, Carol? Eu aprendi assim, se a gente vai ferver pode ser qualquer água, mas é assim mesmo ou teria que ser uma água filtrada, uma água mineral? Qual que é a água indicada para fazer o chá? Nesse caso, a gente não chega a ferver essa água. Então, a gente vai dar preferência para água mineral ou água filtrada. Então, a água da torneira a gente pode usar também, mas o ideal seria usar a água da torneira só quando a gente for usar as plantas mais duras, que aí você coloca para ferver. Que daí não tem problema. Isso.
Tá, deixa eu ver aqui o Jean Gustavo tá participando com a gente. Jean, obrigada pela audiência. Boa tarde. Tem algum chá específico para sinusite? A gente pode usar as hortelãs, pode usar as mentas, pode fazer uma vaporização com eucalipto. Tem algumas plantas que podem ajudar. A sálvia, muito boa nisso também, para limpar as vias aéreas. Tá. Bem bom. A Santina do Passo dos Fortes. Beijo, Santina, obrigada pela audiência. A camélia de flores rosas é a mesma de flores brancas? Tem diferença? Não é essa camélia que a gente usa. Ah, tá. Essa camélia que a gente conhece por aqui, que tá essas flores lindas, é a camélia ornamental. Essa camélia sinensis que eu mostrei anteriormente, essa é uma outra espécie. Os pezinhos são menorzinhos, tem algumas diferenças aí. Pois é, tem que cuidar disso, né, Carol? Não é qualquer verde que a gente pode ir pegando e fazer chá, né? Exato. Principalmente com nomes populares, né? Às vezes eu conheço por cidreira, você conhece outra planta por cidreira ou por outro nome. Então temos que cuidar. Carol, pra gente encerrar, eu te perguntei isso também no intervalo, quando eu sei, por exemplo, se eu posso usar a planta verde ou desidratada, por exemplo, hortelã, eu faço verde, mas eu sei também que existe desidratado. Tem risco fazer errado e fazer algum mal para a saúde? Quando essa planta foi desidratada corretamente, não tem problema. A única questão é que a gente tende a usar mais quantidade quando ela está seca, desidratada, porque ela fica menorzinha. Então tem que cuidar para não usar muita planta. Fazer aquela dica da colherzinha ali, da colherinha que você nos ensinou. Mas questão por estar verde ou desidratada, tanto faz. Legal. Carol, tem um recado aqui para ti. A Juliana tá dizendo que a Carol é maravilhosa. Aprendi muito com o Insta dela, que é o Planta Amor. É o @Planta Amor, né? Isso. Então, assim, gente, quem quiser seguir a Carol lá também, Planta Amor, é muitas dicas, né? A Carol trouxe tudo isso do quintal da casa dela. Tem muita gente fazendo perguntas sobre chá aqui, eu já sabia que isso ia acontecer, sempre tem muitas perguntas. Carol, muito obrigada por ter vindo, você é sempre muito receptiva e a gente gosta muito de te ter aqui. Até uma próxima, então. Obrigada, Fábio. Falar disso sempre é um prazer para mim. Eu também gosto. Obrigada pelo meu chazinho aqui, que é uma novidade para mim, um chá de manjericão.